Olá, tudo certo? Estou eu aqui de novo para a gente falar um pouco mais sobre funções, que é um conceito extremamente importante dentro da programação. E a gente vai criar agora mais um algoritmo para a gente fixar algumas coisas de funções que a gente já viu anteriormente e também aprender algumas coisinhas novas, tá? O exercício que a gente vai fazer agora é criar uma função que vai calcular taxa de crescimento, certo? Se coloque no lugar da função. Vamos lá, vamos fazer esse exercício para tentar entender conceitualmente o que a gente precisa. Se você fosse uma função que calcula a taxa de crescimento, eu chegasse para você e falasse assim, calcula aí a taxa de crescimento para mim. Você ia falar assim para mim, tá, beleza, mas eu preciso de informações. Que informações você precisa então? Bom, para calcular a taxa de crescimento eu preciso de um valor inicial e um valor final, né? Para que eu possa fazer as contas e diga lá qual que é a taxa, certo? Ok, então nós já sabemos que a nossa função de calcular taxa de crescimento, ela precisa receber dois valores, um valor inicial e um valor final. Então vamos lá, vamos começar a criar essa função. Eu vou definir aqui o nome para essa função, por exemplo, crescimento, tá? E eu recebo dois valores, o valor inicial e o final. Eu vou trabalhar aqui com valores que aceitam casas decimais, tá? Então vai ser um real inicial e um real final. E aí o corpo da minha função. Detalhe, aqui eu tenho mais de um parâmetro. Mais de um parâmetro, eu separo eles por vírgula, tá? Criei duas variáveis, então, uma chamada inicial e uma chamada final. Bom, agora vamos pensar na lógica de negócio, né? no algoritmo da função mesmo. Tendo um número inicial e um final, como que eu calculo taxa de crescimento? Bom, a taxa de crescimento, basta eu pegar o valor final menos o inicial e o resultado disso dividir pelo inicial, certo? E aí eu vou ter a taxa de crescimento. Se eu quiser transformar isso em porcentagem, é só multiplicar por 100. Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável real, né? Que é a taxa, por exemplo. E vou dizer que a taxa recebe o final menos o inicial divididos pelo inicial. Esse é o algoritmo, né, para você calcular uma taxa de crescimento. Carlos, por que os parênteses? Porque se eu não colocar o parênteses, o que vai acontecer? Pela prioridade de operadores, a divisão vai ser realizada primeiro. Então ele vai dividir o inicial pelo inicial, que vai dar 1, né? E vai fazer final menos 1. Quer dizer, o algoritmo completamente comprometido, né? Então, eu primeiro tenho que fazer a subtração. Por isso, eu uso os parênteses para alterar a prioridade. Aí, o resultado eu divido pelo inicial, certo? Ok, então calculei a taxa. Agora, pensa o seguinte. Você é uma pessoa que está chamando. Você fala, eu quero a taxa de crescimento entre tal e tal, ok? O que você espera como resposta dessa função? Você espera a taxa, ok? Uma taxa, de repente, de porcentagem. Então, essa função tem que ter um retorno, ela tem que retornar a taxa. Como a taxa é um valor que opera em cima de valores reais, ainda tem uma divisão, ela vai ser dada também em real. Então, eu vou dizer que essa minha função retorna um valor real. E aqui embaixo, eu vou retornar a taxa. Só que eu vou retornar a taxa multiplicada por 100, para transformar esse valor em porcentagem, tá? É uma questão do algoritmo aqui, é uma decisão minha de implementação, certo? Claro que não estaria errado se eu não fizesse assim, depende muito da tua aplicação, né? Como que você quer retornar esse valor. Minha função de crescimento está pronta. Agora vamos implementar o lado que faz a chamada. Eu vou criar aqui então dois valores, tá? O real V1 e o real V2. E vou chamar o crescimento passando aqui, por exemplo, V1 e V2. E vou dizer aqui que o V1, por exemplo, era 7 e o V2 era 200. Como o meu crescimento retorna uma informação, tá? Antes de eu retornar, tá? Se eu executar do jeito que está aqui, opa, tem um problema, eu não posso usar a variável final aqui. Eu tenho que chamar de outro nome. Deixa eu chamar aqui de início e fim. Final é uma palavra que eu não posso usar para nome de variável na ferramenta, tá? Então, vou fazer aqui, fim menos
início divididos por início. Isso dá a taxa e retorna. Tá. Se eu executar assim, ó, perceba que vai funcionar, tá? Não vai dar erro nenhum, certo? Por quê? Porque eu não estou capturando o retorno para executar. Isso é uma coisa importante, tá? Quando você tem uma função que recebe parâmetros, você não pode chamar a função sem passar parâmetros, tá? Você precisa fornecer os parâmetros. No entanto, se você vai capturar o retorno, aí é com você, tá? Nesse caso está sendo retornado um valor, mas eu não estou fazendo nada com ele. Não tem problema, é uma opção que eu tenho, tá? Isso em programação é normal. Agora, se eu quiser receber um valor, né, eu posso criar uma variável para isso, que eu vou chamar de taxa, por exemplo, e colocar aqui. E daí eu vou escrever a taxa. A taxa é de... E eu coloco lá o valor da taxa. E ainda posso até colocar 1% no final aqui para ficar bonitinho. Então tá lá, ó. A taxa é de 2.757 ponto alguma coisa por cento, ok? Então veja que está funcionando. De novo, né, então quero lembrar você de que as variáveis que foram criadas aqui, né, taxa, início, fim, são variáveis que dizem respeito apenas à própria função crescimento, tá? Essa taxa que foi criada aqui em cima, apesar de ter o mesmo nome da taxa de baixo, são variáveis que não se enxergam, tá? Elas são completamente independentes, porque elas estão definidas em funções diferentes. Aqui eu estou na função crescimento, aqui eu estou no bloco início, que é como também uma função, tá? É como se fosse a função inicial de execução do seu programa, ok? Portanto, as variáveis são enxergadas apenas ali. E com relação à questão das chamadas, né? De novo, né? Quando eu chamo crescimento, eu passo V1 e passo V2. Basicamente, o valor de V1 é copiado para início e o valor de V2 é copiado para fim. Então, se eu tenho lá, por exemplo, 7 e 200, né? Que é o valor de V1 e V2, o início vai receber 7 e o fim vai receber 200. Essa cópia de valores é automática, ocorre no momento da chamada da função. Então, quando a sua função for chamada, você pode esperar que os valores aqui vão estar preenchidos. Certo? Quando eu tenho vários parâmetros, perceba que eu preciso fornecer os valores para os parâmetros na ordem que os parâmetros forem definidos. O primeiro valor que eu colocar aqui na hora de chamar a função crescimento vai ser o valor do início, o segundo vai ser o do fim, e nunca o inverso, tá? Se eu tivesse 3, 4, 5, 6 parâmetros, não tem problema, segue sempre a mesma lógica. A mesma ordem que eu defini os parâmetros é a ordem que eu tenho que fazer a passagem dos valores quando eu fizer a chamada da função. Ok? Com isso, então, temos mais um exemplo pronto. Espero que você tenha gostado. Forte abraço. Nos vemos na sequência. Até já.